Banco é condenado a indenizar cliente que teve cheque furtado na própria agência e devolvido sem fundos. E vamos falar também da crise migratória que o Brasil enfrenta com a chegada de venezuelanos. Um tema pesquisado pelo vice-presidente do TRF da Primeira Região, desembargador Cássio Marques, e apresentado por ele durante o 21º Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, na Espanha. O magistrado é nosso convidado no estúdio. Aqui no Inteiro Teor você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente. Se há 20 anos mais de 3 bilhões de cheques eram compensados no Brasil, hoje, com o uso dos cartões de débito e crédito, o número chega a 670 milhões. Uma queda de 80%, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Um número ainda bem alto. E há causas envolvendo o uso desse tipo de dinheiro na Justiça Federal. Recentemente, o TRF da Primeira Região condenou um banco a indenizar uma cliente que teve o cheque furtado dentro da própria agência bancária. Ela ficou com o nome negativado por causa disso. Veja com Daniela Garcia. Robert levou um susto ao descobrir por meio do extrato bancário que 3 cheques dele tinham sido furtados e usados posteriormente, totalizando R$ 1.500. Fui ao banco. Quando eu cheguei ao banco, o gerente me orientou a registrar um boletim de ocorrência. Eu fui à delegacia, registrei o BO e levei ao gerente da minha conta no banco. Por sorte, ele não saiu no prejuízo. O banco reconheceu que se tratava de uma situação de furto, mas nem sempre é assim. Uma cliente da Caixa Econômica Federal, que teve o cheque furtado dentro da agência e devolvido como sem fundos, precisou entrar na justiça para resolver todo o problema. O nome dela ficou negativado por mais de um ano por causa da situação. Já em primeira instância, a Seção Judiciária do Distrito Federal condenou o banco a pagar à mulher R$ 5.000 por danos morais. Insatisfeita com o valor da indenização, ela recorreu ao TRF1. Ao analisar o caso, a 5ª turma do tribunal destacou que a quantia não pode ser muito baixa para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva para não enriquecer sem causa o ofendido. Diante disso, o colegiado manteve a indenização em R$ 5.000. Este advogado, especialista em direito do consumidor, explica que a simples inclusão do nome do cliente nos cadastros de restrição de crédito, sem que haja uma dívida de fato, gera dano moral. Aquele consumidor nada deve, não tem negócio com aquele comerciante ou empresa, esta declaração de negativação, ajuizada, ou seja, esse consumidor tem direito na justiça de imediato a uma liminar para que se retire o nome destes cadastros. E, em seguida, o juiz vai arbitrar uma indenização por danos morais. Não há necessidade de prova. O advogado também orienta os consumidores a lidar com situações como esta. De imediato, a precaução é registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito, inclusive, via internet. Em seguida, comunicar a estes seus fornecedores, sejam cartões de crédito, cartões de débitos, bancos, comunicar através do saque, anotando o protocolo ou pessoalmente através de uma simples cartinha com recebimento, que ele extraviou aquele talonário, que ele extraviou aquele cartão de débito, que ele extraviou aquele cartão de crédito, para que, a partir desta data, qualquer uso indevido não seja imputado, ou seja, não seja de responsabilidade mais do consumidor. Robert ficou com tanto receio depois do ocorrido que preferiu adotar outra prática. Eu passei a usar mais o cartão de débito e cartão de crédito. Evitei usar mais cheques. Nosso portal traz as informações sobre esse julgamento e tantos outros do TRF da Primeira Região. Basta clicar em mais notícias. A seguir, a crise gerada pela entrada de venezuelanos no Brasil é tema debatido aqui no estúdio com o vice-presidente do TRF1, desembargador Cássio Marques. Ele fez uma pesquisa sobre o assunto e apresentou no 21º Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos de Salamanca, na Espanha. O nosso intervalo é rapidinho, a gente não demora. Até já!
Pacaraima, em Roraima, é ponto de chegada de refugiados por ser uma fronteira seca, ou seja, não há obstáculos naturais para se entrar ali. A cidade se tornou entrada de venezuelanos que deixam seu país em busca de uma vida melhor. Um assunto que tomou conta do noticiário em todo o país em meados de agosto e reflete no meio ambiente, segurança pública, saúde, alimentação e, claro, nos direitos humanos. O tema foi discutido pelo vice-presidente do TRF da Primeira Região, Cássio Marques, em um congresso em Salamanca, Espanha. E eu conversei com ele sobre as principais conclusões da pesquisa que ele fez sobre a situação destes imigrantes. Acompanhe. Dr. Cássio Nunes Marques, muito obrigado por sua participação aqui no programa Inteiro e Teor. Eu que agradeço o convite e cumprimento a todos os telespectadores do programa. A imigração dos venezuelanos para o Brasil e também para outros países é resultado de uma crise que não começou agora, não é? Qual é o retrospecto que nós podemos fazer desta situação? A compreensão que temos dessa situação é que circunda no epicentro da economia venezuelana uma commodity que é o petróleo. Então, quando ela deixou de ter na sua principal commodity a agricultura e passou, no final do século passado, a ser um dos maiores extratores de petróleo do planeta, a Venezuela experimentou níveis de prosperidade jamais vistos naquele país. Houve uma política de transferência e distribuição de renda, sim, uma infraestrutura do setor de saúde e de educação. Bom, como isso alavancou em decorrência da alta do petróleo, quando veio a crise internacional com a queda do barril, o país experimentou níveis, né, de decréscimo econômico também jamais vistos. E isso se refletiu da economia para a política e da política para as questões humanitárias que estão relacionadas exatamente com a falta de estrutura do Estado venezuelano de concretizar os direitos sociais. E aí tivemos uma crise econômica, política e humanitária. Pois é, as condições humanas desses venezuelanos que estão vindo para o Brasil e de outros que estão lá estão gravemente afetadas, não é mesmo? É uma situação que a pesquisa que eu fiz para uma palestra que eu desenvolvi fora do país, fiz com ONGs, com o próprio Exército Brasileiro, com muitos atores que participam desse cenário. E é uma migração diferente de algumas regiões do planeta. A nossa estrada 174 é denominada a Rota da Fome. Sim. E não é denominada simplesmente por um simbolismo. Há uma emoção muito grande dos venezuelanos quando entram no Brasil e pedem água e recebem um prato de comida. Então, há uma mudança de realidade, uma mudança na estrutura. Porque se há realmente essa necessidade, né? A maioria dos venezuelanos não eram indigentes naquele país. Sim. Eram trabalhadores, empregados, eram profissionais especializados, sim. E estão passando por uma situação de calamidade. Não tem emprego, não tem acesso ao sistema de saúde e aquelas famílias mais abastadas não conseguem obter alimentos porque há um desabastecimento completo. Inclusive, parte dos imigrantes que cruzam a fronteira brasileira é para adquirir alimentos e retornar ao seu país. Bom, é bem verdade que outros, sem condição de comprar alimentos, tentam ficar no Brasil, que é o segundo destino mais procurado atrás da Colômbia, né? O senhor mencionou a pesquisa que o senhor fez para o evento foi o 21º Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, na Espanha. O enfoque principal da sua apresentação lá foi justamente esta realidade dos imigrantes do Brasil e os impactos nos chamados direitos de segunda geração. O que são esses direitos de segunda geração e quais são os principais impactos que nós estamos observando, doutor Cássio? Os direitos de segunda geração são nada mais do que os nossos direitos sociais, né, guardados na nossa Constituição e na Constituição da maioria dos países. E eles estão intimamente relacionados não só com a causa da imigração, como uma consequência lógica, porque nós temos agora um marco migratório brasileiro muito recente. Nós saímos do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, elaborada ainda no regime ditatorial militar no Brasil, exatamente, em 1980, que tinha como epicentro a segurança nacional, o controle de fronteiras. E houve um completo deslocamento desse epicentro para a lei de imigração, que é a 3.445 de 2017, de maio do ano passado,
houve esse deslocamento do epicentro da norma de segurança nacional para o direito humanitário, para restabelecer a dignidade humana do imigrante e fazer com a introdução na norma brasileira de normas de direito internacional humanitário e de direitos internacionais, ter o imigrante como sujeito de direito. E essa norma trouxe uma série de aquisição de direitos para esse novo sujeito de direito. Sim. Ele igualou o imigrante ao brasileiro, ele concedeu acesso à saúde, à educação, a toda a nossa estrutura de educação de forma gratuita, à justiça, a possibilidade de se utilizar a defensoria pública é extremamente relevante, porque evita as deportações imediatas, criou a figura no Brasil do visto humanitário, que se adequa exatamente a casos como o da Venezuela, não só de calamidades públicas e desastres ambientais, mas o visto humanitário temporário é concedido sempre em situações assemelhadas. Então, isso também propicia com que o Brasil seja o segundo destino. Não só uma questão geográfica, e a geografia explica o porquê, não só a proximidade, mas a facilidade. Não se percorre, terra, né? Exatamente, não se percorre por rio, nem mar, e é apenas por uma estrada, ou no caso dos indígenas, utilizam também as matas. Então, tem essa facilidade. Por isso essa grande quantidade. Agora, não é possível falar na implementação destes direitos de segunda geração sem segurança, sem meio ambiente, sem saúde, sem educação equilibrados. E toda essa situação que a gente está assistindo em Roraima, na fronteira, está contribuindo para isso ou ainda não, doutor Cássio? Pelo que o senhor tem observado, pelo que o senhor pesquisou. Como qualquer norma recente, a sua aplicação, o ideal é que se desse de uma forma gradativa. Exatamente. Coincidentemente, o nosso novo marco migratório se deu em meio a esse processo, o maior fenômeno migratório brasileiro dos últimos tempos. Então, há um impacto, por isso a temática adotada na exposição, sim, sim. Dos impactos dos direitos de segunda geração. O Brasil, ele tem, hoje, sem sombras de dúvida, possibilidade de receber, sem nenhuma dificuldade, imigrantes da Venezuela como de qualquer outro país. O percentual de imigrantes do Brasil é inferior ao da Argentina, extremamente inferior a países como os Estados Unidos. Só para a gente fazer um breve parênteses, no último ano, doutor Cássio, a quantidade de pedidos de refúgio ao Brasil, quer dizer, a maior parte desses pedidos veio dos venezuelanos. Dos venezuelanos, mais da metade dos pedidos veio da Venezuela. Agora, há um parêntese a se fazer. Quando eu falo da capacidade de absorção, eu falo da capacidade brasileira. O problema é pontual. O problema é a capacidade de absorção no estado de Roraima e especialmente na cidade de Boa Vista. Então, por isso, esses impactos com os direitos de segunda geração. Quase a metade das filas dos hospitais são ocupadas por venezuelanos. E isso impacta na economia local, impacta no meio ambiente local, impacta na cultura. Sim, claro. Então, iniciou a gerar conflitos. E existe todo um processo que o Brasil precisa ter uma certa capacidade gerencial para bem administrar esse problema. Existe uma fase de ordenamento de fronteira, onde todos os imigrantes são cadastrados, recebem um CPF brasileiro, um visto provisório. Houve um esforço do governo brasileiro de deslocar autoridades para lá, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária. Então, existem inúmeros atores circundando esse fenômeno. Então, a partir do momento que ele tem o CPF brasileiro, uma carteira de trabalho, que é essa fase inicial, ele passa, que é ordenamento de fronteira, passa-se para a segunda fase, que é a fase de acolhimento. Então, eles são direcionados a abrigos. E há uma série de atores também envolvidos. A ONU, principalmente, é quem mais coordena. O governo brasileiro, o Exército Brasileiro, o Batalhão de Engenharia, o fornecimento de alimentos. Então, nos abrigos se afasta o maior, digamos assim, o maior causador de todos esses problemas, a fome. Agora, doutor Cássio, mesmo assim, o estado de Boa Vista e Roraima seriam incapazes de absorver todo mundo. Por isso a necessidade de interiorização desses imigrantes? Que é a terceira fase. O problema é que não se pode chegar na fase de interiorização sem as duas fases anteriores. É necessário o ordenamento de fronteira, é necessário a fase de acolhimento, porque também nessa fase de acolhimento que se faz uma triagem mais completa e que, por exemplo, se cria uma barreira sanitária. Nós temos um problema sério no Brasil
com o sarampo voltando ao Brasil por conta desse fenômeno migratório. Sim. Então não é possível interiorizar sem saber quem são essas pessoas, quais são os profissionais envolvidos, que tipo de trabalho e que áreas irão receber. Então, vejam só, até julho, início de julho deste ano, o Brasil teve a capacidade de interiorizar menos de 650 imigrantes num universo de 40 mil. Quando a gente fala em interiorizar, um outro parênteses, doutor Cássio, a gente está falando na possibilidade de retirar esses imigrantes que chegam a Boa Vista e transferi-los para outros estados. Isso. Nós temos esses imigrantes hoje em Manaus, temos em São Paulo, outros estados. Isso Paraíba, Pernambuco, que receberam pela primeira vez. Pernambuco já também. Pernambuco já recebeu, o estado da Paraíba também recebeu, em abrigos. E é possível se dar um destino melhor a estas famílias, até porque, acaso eventualmente não consigam se integrar à sociedade brasileira, rogamos, logicamente, que essa crise venha a passar rapidamente e possam retornar aos seus lares, junto de suas famílias e retomar a vida que teriam. Mas é uma questão humanitária. Ainda mais com esses sinais de agravamento da situação, conforme a gente observou nessas últimas semanas, e o senhor acabou de mencionar. Diante desse quadro todo, qual é a mensagem que o senhor deixa ao nosso telespectador? Também muito parecido com a mensagem que o senhor deixou lá em Salamanca, durante o congresso que o senhor participou. É um tema que deve estar aí no radar de todo mundo, né? Não só do brasileiro, mas também de quem está fora do país. Qual é essa mensagem? E a gente aproveita para agradecer a sua participação aqui. É uma temática extremamente relevante e atual em todo o mundo. O fenômeno migratório, ele para o brasileiro é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que é discutido todos os dias pela imprensa internacional. Agora, diante desse fenômeno, estamos vendo um recuo, um retrocesso na legislação dos países membros da Comunidade Europeia. A Itália, a Espanha, a Alemanha ainda não, mas pela postura do primeiro-ministro, se vê que há uma cultura retrocessiva normativa. É uma situação global, a que global, tem que prestar bastante atenção. Na contramão disso, tivemos o Brasil, que por vezes é referenciado de forma negativa em termos de legislação, trazendo uma legislação que eu não diria vanguardista, mas uma norma nova e que, de fato, tem no seu epicentro a valorização da dignidade da pessoa humana, uma norma muito mais avançada, muito mais humanística do que a maioria dos países da União Europeia. Então, a mensagem que eu deixo é que nós devamos sempre observar o fenômeno migratório, principalmente quando se trata de casos como o da Venezuela, em que a população bate às portas do Estado brasileiro passando fome. E venho de uma situação fática constatada, por exemplo, o ano passado, toda a população venezuelana, o cômputo de toda a população venezuelana perdeu em média 8 quilos. Então, é uma situação de calamidade. Nós temos todo um país, todo um estado à beira da fome. Então, não podemos cruzar os braços. Exatamente. E agora, respondendo à pergunta que ficou em aberto, e a posição do Poder Judiciário? Sabemos que o Poder Judiciário só age quando é provocado. E a isenção a que eu me reportei na condição de aplicador do direito, temos que nos afastar de tendências outras, de opiniões sobre se essa situação é uma situação justa para alguns brasileiros ou injusta. Quer dizer, muito para além da discussão de abrir ou fechar a fronteira. Né? Aplicar a lei brasileira. Aplicar a lei e os direitos sociais. E os direitos sociais que estão garantidos não só aos brasileiros, como também aos venezuelanos. Doutor Cássio, mais uma vez os nossos agradecimentos pela participação aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço. Este foi o Inteiro Teor, com as notícias do TRF da primeira região. As reportagens que mostramos aqui estão no nosso portal e no YouTube. E você pode acompanhar o TRF1 também pelo Facebook e pelo Instagram. Obrigado por sua companhia e aproveite bem o seu final de semana.